Capítulo 6. Esses tempos atrás nós tivemos a mensagem em 2 Coríntios capítulo 5, não sei se os irmãos se lembram, né? 2 Coríntios capítulo 5, e ali nós tivemos a mensagem desse capítulo que estava dentro do tema, irmãos, né? Que eu gostaria de fazer lembrar hoje ainda, conflitos entre esperança e fidelidade no dia a dia. E hoje, lembrando, irmãos, nós temos capítulo 6, que nós vamos estar lembrando da maneira como o apóstolo Paulo vive e reflete a sua vida cristã, o seu viver como missionário, pastor ao mesmo tempo, naquela época. Às vezes para nós é difícil entendermos o tempo do passado como eles viveram. Mas eu gostaria de colocar para vocês, lembrando as coisas como a gente vê essa guerra que nós estamos passando agora. Eu não quero falar da guerra, mas essa guerra que nós estamos passando, essas atrocidades que estão acontecendo, isso naquela época era muito comum, porque o poder se fazia através da morte. Quanto mais pessoas, o príncipe, ou o comandante, ou o próprio rei que se designava como rei, ele matava pessoas e conquistava pequenos povos, tanto mais ele se tornava um poder da época. E esses poderes do mundo do passado, eles refletem essa história de atrocidades. E se nós olharmos hoje, é querer ganhar poder. E não é apenas o poder de guerras, mas são os poderes de política, são os poderes aquisitivos. E nós estamos constantemente numa época de poder, de lutas de poderes. Cada um quer ganhar mais, ou seja, cada um quer ter mais. E para ter mais, muitas vezes ele passa por cima dos outros, sem perceber o mal que ele causa. Eu, enquanto estava agora ainda na recuperação, até pelo dia da cirurgia, eu li muito. E aí me veio assim um livro bem antigo e que estava escrevendo e desenvolvendo uma explicação sobre os 10 mandamentos. E essa explicação dos 10 mandamentos, ele enfatizou muito na explicação dos 10 mandamentos, de uma forma do mundo atual, da época atual. Ou seja, ele escreveu praticamente 1700 o livro, mas ele parece que estava escrevendo na nossa atualidade. E aí eu percebi o quanto esses mandamentos são importantes para a gente lembrarmos de como nós podemos viver com Deus. Os mandamentos, na verdade, são regras colocadas por Deus para um povo naquela época que era para ser um povo obediente a Ele, um povo de testemunho para os pagãos da época, para se tornarem pessoas dependentes de Deus. E eu coloquei como tema nesse texto de capítulo 2, livro de Coríntios, capítulo 6, 1 a 10, o tema para nós hoje meditarmos: mantenha-se verdadeiro para Deus. Manter-se verdadeiro para Deus. Irmãos, que imagem eu faço de mim mesmo? Você já parou para pensar, irmãos? Eu tenho tido agora bastante tempo para refletir sobre isso. Que imagem eu faço da minha pessoa? Que tipo de pessoa eu estou sendo no meu convívio, no meu relacionamento de pessoas, como as pessoas me veem andando fora, como é que elas me veem eu vindo, como elas me recebem. Então, nessa pergunta, mantenha-se verdadeiro para Deus, que imagem eu faço de mim mesmo? Às vezes a gente sempre está sujeito a olhar para o outro
e a gente joga logo julgar. Ou não é só o julgar, mas logo igualar ele a uma outra pessoa. Eu creio que vocês também já tiveram essa forma de pensar, viver. Você viu a pessoa, não simpatizou, nunca conversou com ela, nunca cumprimentou ela, nunca andou com essa pessoa, e você não é a pessoa que eu vou conversar. E às vezes até você evite até de cumprimentar. E às vezes até dentro das famílias que se reúnem, a gente não, essa pessoa eu não engulo, não passa na minha garganta. Por que vem isso? Porque a gente vê nessa pessoa uma forma antipática que nós já vivemos com a outra pessoa e ela nos remete a esse raciocínio, a essa ideia, essa imagem daquela pessoa. E nós olhamos então essa pessoa não através como ela é, nós olhamos para essa pessoa através de nós mesmos. Isso na verdade lá dentro está o nosso reflexo, como eu vejo o outro e aí eu passo a também que o outro é idêntico. Então, como eu faço diante de Deus a minha própria imagem? E uma outra pergunta, também eu quero colocar junto com uma introdução para nós, como imagino o outro me ver? Como é que você imagina o outro vendo você? Você já olha para o outro e tem às vezes essa antipatia. E agora é o inverso, como é que você se vê o outro vendo você? E aí muitas vezes a gente é ensinado, infelizmente é ensinado a ser às vezes falso. Seja gentil, seja sorridente com o outro, seja educado, não é isso? Então, fazemos essa imagem de nós mesmos e fazemos a imagem de repente de pensar como é que o outro me vê. E voltando ao tema, mantenha-se verdadeiro para Deus. E aí eu quero colocar assim em poucas palavras, bem rápido, eu amo repetir essa história de Adão e Eva. Tá? Adão e Eva tinham essa oportunidade de se manter verdadeiro diante de Deus. Os dois seres humanos criados por Deus tiveram na vida deles, para todas as gerações depois, a oportunidade de serem literalmente verdadeiros para Deus, porque eles tinham a comunhão diária com Deus, mas não foram verdadeiros, porque viram dentro da imagem deles ser igual a Deus, ser igual a Deus. Mas Satanás viu que alguém não seria igual ao ser humano, era Cristo, como nós ouvimos na introdução. Então, eles tiveram essa oportunidade. E Deus teve todo esse amor por eles e veio no jardim e disse: Adão, onde estás? Então, Deus sabia como estava Adão, Deus sabia como estava Eva, mas Ele foi ao encontro deles. Ele ofereceu que eles fossem voltar a serem verdadeiros para Ele. E uma outra pergunta que eu quero fazer junto dentro: qual a reação que eu tenho sobre mim mesmo e sobre o outro? Qual é a reação que eu tenho sobre mim mesmo? Às vezes a gente se pega mal-humorado, não é isso, irmãos? Mal-humorado. Hoje eu não acordei bem. Tem uma palavra bem antiga, eu amo essas frases antigas que elas têm uma profunda verdade. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Já ouvi essa expressão, né? Em alemão ela é muito comum. Heute bin ich mit linkem Fuß aufgestanden. E vocês sabem que isso tem uma simpatia. Tem pessoas que colocam a sua cama no quarto
para não levantar com o pé esquerdo. Se tornou uma crendice. Se tornou uma crendice. Então vejam como essas questões são colocadas dentro da pessoa e ela absorve isso e vai praticando depois. E ela se coloca então dentro dessa situação. Eu tenho que levantar com o pé direito. Com o pé direito. Aí eu sou muito feliz. Eu levanto com o pé direito porque é ao lado da minha cama. Eu levo a tristeza para minha esposa. Ela levanta com o pé esquerdo. Como está a tua cama? Ela está entrando na crendice também. Percebe, irmãos? Então, como eu me vejo, ou qual é a reação que eu tenho sobre mim mesmo e sobre o outro. Então, é uma forma tão interessante que o apóstolo Paulo vai agora mencionar para nós, quando eu volto para o tema, ser verdadeiro para Deus. Porque Deus sabe como nós somos, Deus sabe por que eu tenho essas crendices, ou porque eu me abstenho de certas questões que são ideias malucas. E aí nós podemos agora ver dentro do texto. E eu vou decorrer o texto e lendo o texto. Nós temos 3 pensamentos básicos em cima dele e é fantástico dessa forma como ele nos coloca. Então, o primeiro é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 10. E aí, irmãos, eu quero colocar para vocês esse primeiro pensamento. Viver Deus e não o próprio eu. Viver Deus e não o próprio eu. Mas espera, eu sou uma criatura de Deus enquanto não tenho Jesus. Eu repito, eu sou uma criatura de Deus enquanto eu não tenho Jesus. Porque essa ideia de que todos são filhos de Deus está redondamente errada. Só é filho quem aceitou Jesus. Está bem claro em João 1,12. Mas todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Essa é a regra que Deus colocou para nós sermos mais do que vitoriosos. Enquanto não se tem Jesus na vida, aceitar, apenas somos criaturas. Por isso, a criatura que não se importa em viver com Deus, Deus também não se importa em defender. Pense bem, irmãos. Isso não é uma questão de filosofia, é uma questão bíblica. Então, viver Deus e não o próprio eu, vamos ver o versículo agora 1 ao 3. Ouço então esse versículo, posso acompanhar. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E o versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Esse ministério aqui é a vida do apóstolo Paulo, seu ministério como missionário, como pastor, como pregador, evangelista. Mas esse ministério também é o caminhar com Deus. Mas eu quero só ainda dar um adendo de curiosidade aqui. Várias vezes o irmão Antônio e nós já falamos sobre isso também na época do irmão Siegfried, lembrando disso ainda. Muitas vezes nós temos na Bíblia parênteses em textos, não é isso? Temos esses parênteses também na oração do Pai Nosso. Aqui o pai da igreja Orígenes, logo depois de Cristo, quando trabalhou-se em traduções, nos anos seguintes, depois do primeiro
século, ele fez um adendo nesse texto. Só que esse adendo vem do Velho Testamento. Ele encaixou. É o versículo 2. Ele está entre parênteses. Ele não é um versículo apócrifo. Apócrifo quer dizer mentira. Mas ele é um adendo para esclarecer o que o apóstolo Paulo queria colocar nesse primeiro versículo, porque é uma sequencial do versículo 18 em diante do capítulo 5. E quando ele fez essa tradução do aramaico para o latim, ele viu o ideal colocar esse adendo. Ele é verdadeiro, porém não é do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo coloca aqui para nós que Deus é a raiz de todos os bens. Se nós olharmos agora em nossa volta, o que nós temos? Nós lutamos, nós trabalhamos, economizamos, fizemos tudo isso para termos os bens. Mas o que o apóstolo Paulo coloca aqui, tudo o que agora reflete como cristão, como filho de Deus, esse bem é proveniente da bênção de Deus. Ou seja, ele coloca para nós a graça de Deus. Nós pouco entendemos muitas vezes a palavra graça, porque a palavra graça no português, ela é usada em muitos casos. Em alemão não tem isso, não tem no hebraico nem no grego, é gnade. Ela é única, exclusivamente relacionada à bondade de Deus para com o ser humano perdido. Não é pelo ser humano salvo, porque o salvo não precisa de médico, mas o doente ele precisa de médico. Então, o apóstolo Paulo coloca essa graça, esses bens que nós temos que nos envolve, única e exclusivamente pela graça de Deus. Porque eu posso perguntar, qual é a tua graça? Ela vai me responder, Ingrid, qual é a graça que você tem? Pela piada que o outro contou. Sabe, então existe no português uma forma leviana dessa palavra. Mas graça é única e exclusivamente o amor de Deus para com as pessoas perdidas. Por isso ele enviou Jesus Cristo. E esse é o motivo por qual Paulo se coloca nesse trabalho da graça de Deus como a raiz de todos os bens. E essa raiz de todos os bens é a vida eterna. Daqui nós não levamos nada. Nada versus nada. Lutamos para ter. Economizamos para ter. Nos preocupamos para ter. Mas fechando os nossos olhos, saindo o fôlego da nossa vida, dali em diante acabou. Nada mais vai junto. E o apóstolo Paulo coloca exatamente a raiz de todos os seus bens é a graça de Deus. É esse amor de Deus em nossa vida. E sabe, irmãos, não é o pegar o pé de ninguém, mas essa raiz na nossa vida, ela exige um dom. E é um dom muito importante no Novo Testamento que o apóstolo Paulo fala: paciência. A paciência, irmãos, é a raiz de todos os nossos bens na vida. E quando Paulo coloca lá em Coríntios, lá em Éfeso, em Romanos, a palavra paciência nos remete a lembrar a paciência da qual Jesus teve com esse grupo de pessoas que o seguiam. Ele sabia que esse grupo de pessoas, eles estavam junto com ele porque ele os dava pão, dava peixe, os curava, os libertava de demônios.
Ele nos perdoava os pecados. Sabe, tudo isso Jesus fazia. Mas ele sabia que uma grande parte desse grupo não tinha paciência para depois entender o que ele fazia com eles e chegar no ponto de dizer: crucificam. Faltou exatamente em refletir com muita paciência quem literalmente Jesus era para eles enquanto ele caminhava com essa multidão. Então o apóstolo Paulo coloca para nós aqui esse ministério dele, essa forma do versículo 13: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Para sermos testemunhos da palavra de Deus, para sermos testemunhos como cristãos, em não falar antes do tempo, não agir antes do tempo, exige muita paciência. E a paciência, irmãos, é o que edifica a comunhão. A paciência. A paciência na família, a paciência no comércio, a paciência na indústria, a paciência na escola, a paciência para consigo mesmo. Muitas vezes a gente perde a paciência consigo mesmo. É hoje. Não é isso, irmãos? Eu estou falando para pessoas perfeitas. Percebem? É isso que o apóstolo Paulo coloca. E continuando nesse mesmo pensamento, que é o segundo para nós: mantenha-se verdadeiro para Deus aos que lhe provocam, ou aos que lhe desafiam, ou aos seus próprios desafios. E aí eu passo a ler o versículo 4 em diante. Agora, irmãos, acompanhem essa leitura, ouvindo ou lendo na sua Bíblia junto. Observem o que de repente vem para você vencer desafios, como você tem que praticar a paciência, como você luta para ser verdadeiro para Deus, e muitas vezes você mesmo se engana, e a gente fica tão feliz quando a gente se engana mesmo. É como se a gente sempre acha um culpado. Eu sempre digo: é tão bom achar um culpado, porque ao menos não sou eu. Mas o apóstolo Paulo entra num detalhe aqui, irmãos. Para ser cristão, para ser seguidor de Jesus, para estar no grupo de comunhão. Eu, semana passada, sábado à noite, éramos em tão poucos, mas uma tão grande comunhão. Eu não vou esquecer o que eu ouvi naquele sábado à noite. É bem simples assim: ore a Deus. E o apóstolo Paulo, indiretamente, ele está nos dizendo isso. Dentro desses conflitos, para a gente ser verdadeiro para Deus, ore. Eu passo a ler. A abnegação de Paulo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência. Percebe? Na muita paciência. Se você colocar no pão muito fermento, não sai pão. Ou seja, se você tem pouca paciência agora para continuar esse texto, é pesado. É muito pesado. Com muito fermento, é pesado para o pão. Porque ele cresce e vai para fora das formas. Aí a gente bota de volta, cresce e vai. Até que vai no forno, ele esparama tudo no forno.
E aí o apóstolo Paulo diz assim, com muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, deu para entender esse texto? Em outras palavras, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo está colocando-nos numa balança e com certeza nós estaremos com o nosso prato de balança lá embaixo. Olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto, irmãos, sobre o tema manter-se verdadeiro para Deus, que provocam desafios. Olha os desafios que o apóstolo Paulo coloca aqui. Eu não me tomei esse tempo para refletir e colocar isso para nós ponto por ponto, porque é um estudo longânimo nisso aqui, de longidade. A forma disto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo nos coloca, é um desafio do qual, humanamente visto, não seria possível. Mas o apóstolo Paulo coloca nessas linhas todas uma palavra muito importante. Quando ele diz assim, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo. E nesse no Espírito Santo está totalmente incluso a terceira pessoa de Deus, o poder. Jesus mesmo disse, irei enviar um outro Consolador. Esse Consolador, que é o Espírito Santo, para nos revigorar e entendermos que, humanamente visto, nós não poderíamos ser verdadeiros para Deus. Mas no poder do Espírito Santo, nós podemos ter essa esperança, caminhando na paciência de que eu consigo ser verdadeiro para Deus. Porque estar sendo verdadeiro para Deus é estar caminhando naquilo que 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Lembra o processo da desnatadeira? Ele nos coloca nesse processo de purificação para sermos aqueles diante do julgamento, quando virá Jesus, julgar os seus, e ele vai dizer, servo bom e fiel. Mas se nós olharmos essas histórias do servo bom e fiel, eram exatamente homens falhos, mulheres falhas, mas que se tornaram fiéis. E não se tornaram fiel muito, se tornaram fiel um pouco. E de nós a única coisa que precisa ser é a fidelidade na palavra dele, na palavra de Deus. E isso eu falei esses dias para uma outra pessoa. Eu disse, se nós reconhecemos
a verdade nos liberta. E quem é a verdade? É a palavra de Deus. Porque no texto lá em João diz também, a palavra do Senhor é a verdade, e a verdade nos liberta. Então é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui para os coríntios. Os coríntios é em si a igreja que mais sofreu afrontas de tentações. Afrontas de tentações. Porque era uma cidade olímpica, uma cidade portuária, uma cidade industrial, uma cidade turística e uma cidade de filosofias. Então, dá para imaginar o apóstolo Paulo colocar aqui, de repente, essa proporção de que só no Espírito Santo. Ele, no fundo, tentou consolar aos coríntios. Vocês lutam com as coisas do lado, mas lembra que vocês estão dentro desse poder de Deus, que nos liberta. E aí ele diz assim, nós ouvimos ontem em protestos do mundo inteiro sobre paz, paz, paz. Mas a paz que Deus nos dá através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, não é a paz que o mundo dá, é a paz de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui para nós. Você pode se manter verdadeiro para Deus no poder do Espírito Santo, porque é Ele que geme por ti. Ele geme por nós. Quando nós oramos, Ele está orando por nós, diante do Pai. E isso que é o importante. E um terceiro, ou seja, ainda dessas formas variadas dos desafios que nós somos tendo pelo apóstolo Paulo, são desafios dos quais nós vivemos todos os dias. Todos os dias. Se não é contigo, você ouve alguém. Se não é com alguém que você ouve, você vê na televisão, você vê no celular, tudo aquilo. Tudo isso você tem no dia a dia junto com você. E um terceiro pensamento para terminarmos. Viver os desafios que o apóstolo Paulo cita é assemelhar-se a Jesus. Isso que o apóstolo Paulo coloca. Jesus viveu. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo poder citar isso. Sabem por quê, irmãos? Porque exatamente o apóstolo Paulo não aceitou